Olá, amigos. Saudações de muita paz a todos. É com alegria que nós nos encontramos aqui para mais uma reflexão por meio das mensagens sublimes do livro Vinha de Luz. E o capítulo que nós estaremos refletindo é o primeiro capítulo, que fala sobre quem lê, atende. E o mentor ele recorre a Mateus 24:15 e diz: quem lê, atenda. E vai seguir o comentário dessa passagem pelo mentor. Diz assim: assim como as criaturas em geral, converter as produções sagradas da terra um objeto de perversão dos sentidos, o movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Então, que o mentor ele já nos oferece uma linha de pensamento, nos esclarecendo que o pensamento, quando ele é vitalizado de forma clara, concisa, sem fugas e nem tropeços, ele pode nos dar muitos frutos. O fruto do equilíbrio mental, o fruto do equilíbrio espiritual, o fruto da leveza, da suavidade, o fruto da compreensão. Por outro lado, quando nós utilizamos no sentido de perverter, isso de uma certa forma vai gerar aos nossos corações dor e sofrimento. E continua. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado às sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Comenta que as leituras ainda não estão sendo utilizadas de forma raciocinada, refletida, sentida. Esse é o convite do estudo à luz das leis divinas. O estudo à luz do Evangelho ou à luz de qualquer ciência que possibilite o homem se auto-renovar e trazer esclarecimento. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. Então, o que seria mais ou menos buscar a realidade da vida? É a partir do texto extrair lições sublimes para o nosso contexto. Ou seja, a partir de uma passagem bíblica, de uma história edificante, nós, no limite de nossas forças, coloquemos em nossos corações. Quantas vezes for necessário. Allan Kardec, na pergunta 909, pergunta aos espíritos se nós temos condições de domar as nossas más tendências. E os espíritos dizem que sim. Todos nós temos condições de domar as nossas más tendências. Para isso, basta a vontade, que acionemos a energia da vontade. E complemento, o quão são poucos que realizam esforços insignificantes. E continua o mentor: o próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele apressados e inquietos, anotando deficiência da letra ou catalogando possíveis equívocos a fim de espalhar sensacionalismo e perturbações, alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar, com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva e faz as suas considerações, o mentor. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a letra séria, com real atitude de elevação. E aqui nos faz refletir que, em virtude da nossa ignorância, no sentido de não ter o conhecimento, às vezes nós transitamos por esses caminhos tortuosos, de utilizar a leitura como forma de brincadeiras ou um passatempo. E o mentor
nos convida que a religiosidade não é só a religião. A religião é estar, de uma certa forma, em outras palavras, participando de algum movimento, de alguma religião. E religiosidade é quando essa religião ou esse ensinamento que eu estou aprendendo, ele passa a me elevar e renovar as minhas atitudes. E encerra. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Então aqui há um convite de convocação de ler para atender a Deus. Qualquer leitura, somos convidados a pensar dessa forma. O que eu estou lendo, o que eu estou produzindo, o que eu estou escrevendo, isso está atendendo às leis divinas? Isso está em sintonia com a lei de justiça, com a lei de amor e de caridade? Isso está em sintonia com os mandamentos de amar a Deus, de amar o próximo, de amar a si, de fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse a mim, de não julgar ninguém e o convite de convocação, de perdoar. Então, a proposta dessa leitura é como diz Paulo, e às vezes a letra ela pode inchar, pode nos deixar inchado no sentido de massagear o nosso ego, ficarmos egoístas por ter algum conhecimento que é transitório. E concluir que que a partir da letra nós podemos vivificar o espírito, ou seja, que possamos, a partir dessas instruções, e aos poucos, renovando as nossas atitudes, renovando os nossos pensamentos. Nós sabemos que é um exercício continuado, paciente, perseverante, quantas vezes for necessário, fazendo esse diálogo com a nossa consciência, vigiando os nossos pensamentos, a partir do que o pensamento ele vai se elaborando, nós vamos observando se vamos colocar isso em nossas vidas ou não, nos protegendo, nos autoimunizando das obsessões, do pânico, do medo, da dúvida da existência de Deus. Então, meus irmãos, muito obrigado pela paciência, pela atenção de vocês. Nós estaremos publicando no Facebook, no YouTube. Dê um curte lá, ou dê suas sugestões. E no próximo encontro nós vamos estudar o capítulo 2. Muita paz.